Olá, estou aqui hoje para falar da minha tese de Alice no País das Maravilhas. Esse é o primeiro vídeo da sequência. Essa tese está fundamentada em 9 meses de muito trabalho e muito esforço, e hoje eu vou fazer uma pequena introdução sobre ela, falando de qual é a proposta de trabalho e o porquê que eu escolhi essa história. Para começar, quero fazer um pequeno trechinho que eu acho que as frases de efeito de Alice são excepcionais para a minha escolha desse livro. Estás velho e mesmo assim enxerga como uma águia. Acredito que essa frase já diz tudo sobre a história, porque não importa a sua idade, você vai se encantar de qualquer forma e vai conseguir ver que a história de Alice no País das Maravilhas é uma história cheia de mistério, cheia de fantasia e que vai te levar a ler ela uma, duas, três, quatro vezes se for preciso. Para fundamentar a minha escolha, eu gostaria de dizer que essa tese está sendo feita por um projeto de psicoanálise, que está levando atualmente, ele vai levar ao final 9 meses, e que ele vai me dar ou não o diploma de uma especialização em psicoanálise. A escolha dele foi baseada em vários fatores, em vários contextos que me fazem gostar muito dessa história. A proposta era que a gente escolhesse um contexto qualquer de uma criança e trabalhasse em cima dele. Poderiam ser jogos, livros, histórias, situações reais. E quando eu comecei o curso, eu tive muita dúvida do que fazer, porque eu tenho duas paixões muito grandes. Uma é O Pequeno Príncipe, que é uma história que me encanta muito, foi o primeiro livro que eu li e um livro maravilhoso. E outro é a história de Alice. Acredito que eu escolhi a história de Alice pelo mistério que a envolve, né? E O Pequeno Príncipe é uma história maravilhosa, mas eu acho que não se encaixaria aqui para mim nesse momento. E como eu queria fundamentar uma tese em 9 meses, eu precisava de um material muito bom. Por isso eu escolhi Alice. A escolha foi porque é um clássico da literatura, né? Que é a minha área, que é literatura. Também é uma situação que pode ser trabalhada tanto com jovens como com adultos. Tanto que os livros têm as versões de jovens e adultos. Alice, ela traz um repertório de mistério que nenhum outro livro tenha, ao meu ver, tá? Ela traz diversos enigmas ao longo de sua história e diversas teorias que não têm explicação, por isso da escolha dela. Como que eu vou trabalhar a história de Alice? Eu vou fundamentar toda a minha teoria partindo do pressuposto de que Alice, que é a personagem principal e é de onde vem todos os meus olhares, ao longo de toda a minha tese eu vou trabalhar como se fosse Alice falando, como se fosse Alice interagindo. Alice vive em um hospital psiquiátrico, na sua época, é claro, e ela vai, ao longo da história, contando, também não quero contar o que eu pensei para ela, porque eu vou falando nos próximos vídeos também. Ela é uma menina, uma paciente que sofre de distúrbios, né? Transtornos mentais e descontrole, ansiedade, tá? Ela sofre isso porque ela vem de uma situação de abuso da infância. E ao longo da história eu vou desenrolando o porquê que eu penso isso de Alice, tá? Cada personagem vai ter um significado na história de Alice. Então, eu desmiucei todo o livro nesses primeiros 2 meses. Eu não gravei nenhum vídeo até agora, é o primeiro, porque eu queria me sentir segura para estar falando, né? Então, eu vou dar um exemplo. Nesse contexto, eu explico por que Alice cresce e diminui o tempo todo nas histórias, né? Por que ela come o que ela vê que tá escrito me coma ou me beba, né? E também vou contar a função do chapeleiro, a função do gato. Me fugiu o nome agora, a função do gato. Vou contar também o que significa o Lago de Lágrimas para ela, a Rainha de Copas, a Rainha Branca, e tudo isso vai ter todo um contexto. Então, a minha tese está sendo fundamentada pelo ponto de vista de Alice. Como que eu usaria isso para trabalhar com crianças, né? Que é o nosso principal objetivo. Então, mês a mês eu vou estar fazendo um vídeo, ou a cada etapa eu vou estar fazendo um vídeo mostrando um pouquinho de como eu vou trabalhar isso com Alice. No final, vai ser um filme, né? Um longa, dizendo as etapas do projeto e a situação final.
o que eu tenho buscado para trabalhar com a teoria de Alice? Eu tenho feito o estudo em alguns livros, versões adulto e versão infantil. O que eu mais tenho usado é esse aqui, da Dark Side, que é o livro que eu mais tenho fundamentado, que eu acho que é o mais completo dela, né? Mas eu tenho usado também outros que também ajudam nessa fundamentação, tá? Esse aqui é um exemplo. Usei alguns livros de psicologia, alguns livros de desenvolvimento infantil e também de transtornos, tá? Fiz mais a fundo um curso de desenvolvimento social, que trabalha essa questão de como a criança se desenvolve, como que ela trabalha essa questão de afetividade e tudo mais. E tem algumas ideias para estar trabalhando ao longo desse projeto. A ideia base ela é centrada num baú, né? O baú de Alice, que realmente vai ser um baú de verdade, de madeira. E dentro desse baú eu vou colocar diversas coisas que podem ser utilizadas para fundamentar o projeto. Dentre elas, eu tenho usado bonecos de feltro, bonecos de tecido, bonecos dos personagens mesmo, que cada etapa eu vou trazendo um para estar mostrando, né? Vou fazer um painel de distúrbios, que é o que eu acredito que a Alice tenha. Eu fiz uma pequena versão aqui, né? De como a Alice se relaciona com a história, o que ela poderia ter sofrido ao longo da história. Violência sexual, violência psicológica, ela vê o mundo de forma aleatória, ela tem uma relação parental muito complicada. Também tem a questão dos personagens excêntricos e bizarros, que eu acho que a Alice é o que mais tem personagens excêntricos, personagens bem marcantes, como o Chapeleiro, por exemplo, né? Ou o Coelho Branco. Ela vem de uma situação que tem problemas com a figura da mãe, né? Que eu acho que isso fica bem claro. E não se menciona uma questão chave, que é a relação dela com o pai. Então, acho que esse é um ponto bem importante que eu vou fundamentar mais além, tá? Tenho feito também um fichário, um projeto físico, que pretendo mais além, quem sabe, publicar, né, em formato de livro dessa tese, que é onde eu vou colocar todo o material de estudo, desde a relação da Alice com cada personagem, a fundamentação do que aconteceu com ela, por que que ela vê o mundo desse jeito, aleatório, por que que os personagens são excêntricos, a relação com a mãe, a relação com o pai. Então, é todo um projeto dentro de uma pasta, um fichário fundamentado e bem esmiuçado para futuramente, quem sabe, virar um livro, tá? Toda tese, quem já fez sabe que a intenção dela é que vire um livro, que vire uma tese publicada, né? Se você for bem, se você se desenvolver bem ao longo do projeto e tiver uma boa fundamentação, é isso que vai acontecer. Também venho de diferentes formas trazer desenhos da Alice, diferentes personagens, também diferentes idades. Então, eu vou trabalhar com alguns alunos, né? Eu já tenho feito isso nos últimos dias, onde alunos de diferentes idades vão desenhar Alice ou vão colorir Alice. E aí a gente vai ver qual é a tonalidade que cada um usa, qual é o pensamento de cada criança, e aí a gente vai desmiuçar também essa parte de desenhos infantis. Vou trazer a síntese de cada personagem, como eu falei anteriormente, eu vou estar trabalhando o que cada personagem representa para Alice em diferentes contextos e bem trabalhado. Então, por exemplo, um dos vídeos que eu vou fazer, ou um dos capítulos vai ser qual é a relação de Alice com o Chapeleiro. E vou fundamentar toda a história do meu ponto de vista, da minha versão fictícia, tá? Que fique bem claro. Não é uma versão real, é uma teoria. Por isso que o nome do projeto é A Teoria de Alice, tá? Não é uma história verdadeira, né? Também vou trabalhar essa parte das diferentes formas de Alice, grande, pequena, né? Como eu falei anteriormente. A versão infantil e a versão adulta, vou trabalhar. Vou trazer um contexto de jogos, brincadeiras, brinquedos que podem ser usados para trabalhar Alice. Também vou trazer alguns DDoSes, que eu gosto muito dessa parte de fantoche, DDoS, e vou tentar contar a história de diferentes versões, diferentes formas, para
mostrar quais são as intenções de Alice, né? E tendo várias versões, várias formas, eu acho que fica mais bacana. Também tem a fantasia de Alice, né? Que eu acho que não seria a história de Alice sem ter a fantasia real da história. A fantasia ela foi feita num tamanho adulto, né? Num tamanho pra mim. Então eu vou fazer alguma contação de história, algum momento com a fantasia de Alice também. A linha do tempo, que é como a Alice se desenvolveu ao longo dos anos, porque ela já é uma história muito antiga, uma história que começou há muitos anos atrás. Ela é fundamentada na história de irmãs que viajavam e que sua cuidadora ou cuidador contou as histórias ao longo da viagem para manter as meninas entretidas. Assim como também tem a versão de que é um sonho de uma menina, a história de Alice, né? Mas cada versão é uma reação, como eu sempre digo. A minha versão, ela é uma versão fictícia, é uma versão inventada. Por isso que eu sempre gosto de deixar bem claro que é um projeto, é uma tese, mas é uma relação de projeto mesmo, é uma versão de psicoanálise, é uma versão de analisar uma história e dar um novo contexto para ela, dar um novo segmento, tá? Para finalizar, eu vou estar fazendo uma versão de entrevistas, que eu pretendo fazer a entrevista com 10 pessoas, fundamentando cada etapa do projeto, explicando primeiro a versão original, escolhendo perguntas aleatórias com a versão original, e a versão fundamentada por mim, a versão criada. E aí a gente vai estar trabalhando as duas versões e eu quero ver qual vai ser a reação das pessoas. Eu vou pegar adultos e crianças nessa versão, claro que eu vou ponderar o que eu vou falar para cada etapa, cada faixa etária, mas a ideia é ver qual é a reação das pessoas na minha versão de Alice, né? Como seria a minha versão de Alice. E aí, para finalizar, eu tenho a ideia de fazer um livro infantil, um livro de Alice, mas daí um livro mais a minha versão, né? Que daí seria uma versão mais didática. Eu pensei em alguma coisa sensorial, eu ainda não tenho bem embolado esse final de projeto, mas acredito que seria algo fundamentado nesse sentido. Seria isso, né? Eu preciso de bastante apoio. Quem me conhece sabe que eu tenho trabalhado muito em cima disso. Sendo dona de escola, as minhas funcionárias têm acompanhado também, as minhas meninas, como eu sempre digo, que eu tô muito em cima desse projeto. É um projeto que eu acredito que vai marcar muito a minha carreira. E por ser da área de literatura, eu me apaixonei pela história. Então, se você conversar comigo ultimamente, eu só tenho falado de Alice. Mas acredito que é um ponto bem marcante, um ponto bem bacana, um ponto positivo até, para estar evoluindo o contexto da história, e acho que vai ser bem bacana, bem construtivo para minha carreira, tá? Para finalizar, é claro, eu tenho que ler mais um trechinho, porque eu não consigo, eu não me aguento, eu já li esse livro 1000 vezes, e eu gostaria de estar lendo um pedacinho da história para vocês. Mas antes disso, eu tenho que pegar uma pessoa. Uma pessoa não, uma personagem. Essa aqui é a minha Alice, tá? Ela foi feita por uma pessoa muito especial, que é a Ana. E ela fez a Alice exatamente do jeitinho que eu pedi para estar trabalhando nesse projeto. Então, essa bonequinha vai nos acompanhar até o final. Então, essa aqui é só uma prévia de como vai ser trabalhada a história, tá bom? Para finalizar, a minha frase de efeito. Um conselho, meu rapaz. Eu te digo, e vá por mim. O segredo da sabedoria é não gastar o seu latim. Então seria isso. Agradeço a atenção de todos e espero que esse projeto lá em setembro tenha resultados positivos e bons frutos pra gente estar colhendo. Beleza? Muito obrigada.